Pergunta. Anunciou o final de carreira aos 35 anos. Se pudesse voltar atrás, que conselho daria ao Diego Capel com 16? Capel, risos, o conselho que dou a um miúdo de 16 anos é que mantenha a humildade porque, em futebol, num dia estás lá em cima e no outro já estás em baixo. Ficou algo por fazer? Sinceramente, não. Fui um privilegiado. Ganhei títulos, fui internacional, tive o reconhecimento do meu trabalho. Superei os meus sonhos. Consegui coisas que nem podia imaginar. Pergunta. Chegou ao Sporting com 23 anos, depois de ser campeão da Europa Sub-21. O que o levou a aceitar o convite? Capel, Carlos Freitas, sobretudo. Foi uma pessoa muito importante nesta decisão. Não era fácil deixar 15 anos da minha vida em Sevilha. Ele falou-me muito do clube, da tradição de extremos importantes, de tudo o que significava aquele emblema, do estádio, das noites de Alvalade. Depois percebi que ele tinha razão. Nunca esquecerei as noites de Alvalade. São incríveis. Pergunta. Na primeira época, mesmo com a troca de Domingos por Sapinto, fez 49 jogos, 7 golos e 9 assistências e a equipa foi às meias finais da Liga Europa. O que mais o marcou? Capel, o início foi difícil, era um projeto novo. Lembro-me da primeira noite em que os adeptos cantaram o meu nome, depois de um bom jogo na Liga Europa, Nordsjælland. Comecei logo a sentir-me importante e a ganhar confiança. Depois tudo o que aconteceu foi maravilhoso. É uma pena não termos conseguido um título nessa temporada. Como explica a derrota, 0-1, com a Académica na taça? Se acontece. Em 100 jogos, GANHAS 98 e perdes 2. Há dias assim. Nós éramos favoritos. Depois do golo deles tivemos muitas oportunidades, mas não fizemos golo. Foi um dia triste. Pergunta. Em 2012-2013 há uma mudança diretiva, de Godinho Lopes para Bruno de Carvalho, e passam 4 treinadores pelo banco, Sapinto, Oceano, Vercauteren, Jesualdo Ferreira. Como foi lidar com tudo isto? Capel, foi uma das épocas mais difíceis como jogador. Não estava habituado a tantas mudanças de treinador. Ajudou-me a crescer. Pergunta. Em 2013-2014 começa a perder espaço na equipa. Porquê? Capel, recebi 2 ofertas, uma delas do Marselha. Havia dúvida se iria ou não continuar no clube. Mas acabei a jogar e aprendi muito com Leonardo Jardim. Pergunta. Arrepende-se de não ter saído em alta? Falou-se numa proposta do Atlético Madrid. Capel, tive muitas ofertas. Houve um momento em que tive uma proposta de muito dinheiro, mas era feliz em Lisboa. Não me importava com o dinheiro. Pergunta. Em 2014-2015 é público que havia má relação entre Marco Silva e Bruno de Carvalho. Tem memória disso? Capel, aconteceram muitas coisas. Não foi fácil. O presidente não queria que eu continuasse por causa do meu salário. No meio de tudo isso, ganhamos a Taça de Portugal. Tento sempre guardar as coisas boas. Pergunta. No verão de 2015, antes de sair para o Génova, chegou a treinar-se na equipa bairro e isso magoou-o. Capel, fez-me muito mal. Merecia outro tratamento. Mas nunca mostrei má cara, nunca coloquei problemas, nada. Pergunta. Jesus falou consigo? Capel, sim, mas a decisão não foi dele. Foi algo mais acima. O presidente não falava comigo. Pergunta. Sentiu-se empurrado para fora do Sporting? Capel, sinceramente, sim. Pergunta. Empurrado pelo presidente, vamos ser claros. Capel é duro dizê-lo, mas é a realidade. Eu por mim tinha ficado no Sporting mais 10 anos. Em Lisboa senti-me em casa e foi onde joguei o meu melhor futebol. Merecia outra saída. Pergunta. Como é que os jogadores viam o comportamento de Bruno de Carvalho naquela altura? Capel, não é fácil de gerir. Estamos habituados a ver um presidente na tribuna, não é no balneário ou no banco. Mas era a sua maneira de ser. Era o presidente e não podíamos fazer nada. Pergunta. Apesar de toda essa turbulência, a maior mágoa foi não ter sido campeão no Sporting? Capel, sim. Teria gostado de andar pelas ruas de Lisboa e ver a cara de felicidade dos adeptos. Quando o Sporting foi campeão vi os vídeos, vi como as ruas estavam bonitas, todo o mundo de verde. Gostaria de ter vivido essa sensação. Pergunta. Nunca escondeu o seu desejo de voltar a Alvalade para fazer a sua despedida. O que gostava que acontecesse? Capel é algo que tenho aqui dentro, leva a mão ao coração. Gostava de me despedir dos adeptos, como acho que mereço. Despedi-me com um vídeo, muito frio. É uma tristeza que ficou comigo. Gostaria
E já o fiz saber ao clube, ao presidente, de pisar de novo aquele relvado, nem que fosse uma última vez na minha vida, e agradecer a todos os adeptos o carinho que me deram naquelas 4 épocas. Gostava de ouvir o estádio cheio, a cantar. Pergunta, lembra-se do seu cântico? Capel, canta, Diego Capel. Interrompe, sim, sim. Risos. Pergunta, já falou sobre isso com Frederico Varandas? Capel, sim. Mas não sei quando será. Gostaria também de voltar à academia e dar um abraço ao Paulinho. Risos, a todos. Pergunta, o presidente não lhe disse para voltar no fim da época como Sporting campeão? Capel, risos, estou muito feliz por ele. Sei que Varandas é um homem que ama o clube. Já como médico, quando perdíamos, ele sofria mais do que um jogador. Pergunta, era daqueles com quem não se podia falar? Capel, sim, era incrível. Eu pensava, parece que foste tu que falhaste um golo. Risos, gosto de pessoas que amam e sentem o clube como o seu. E o Sporting é um clube que tens de amar. É uma família. Quando entras, fica-te gravado no coração. Pergunta, admito ou gostava de voltar um dia ao Sporting noutras funções? Capel, sim, já pensei nisso. Como digo, tenho o Sporting gravado no meu coração. E se algum dia eles quiserem contar comigo, eu estou aqui aberto a tudo o que seja para ajudar o clube. Pergunta, foi campeão da Europa Sub-19 com Adam em 2006. Capel, Adam e eu jogámos em Sub-16, Sub-17, Sub-19 e depois no Mundial Sub-20. Pergunta, ele ainda é o guarda-redes certo para o Sporting? Capel, para mim, sim. Esperava-se muito dele. Fez uma grande carreira. Fiquei muito feliz quando ele foi para o Sporting. Esteve em balneários como Atlético Madrid, Real Madrid e Betis. Sabia que ele ia levar toda essa experiência. Além de ser um grande guarda-redes, é um grande capitão e um homem de clube. Pergunta, pode fazer mais uma ou 2 épocas? Capel, no futebol, como em tudo o resto, há um princípio e um fim. Enquanto estiver no Sporting, de certeza que vai dar o melhor pelo clube. Pergunta, no próximo jogo de Adam, ele vai igualá-lo como o espanhol com mais jogos no Sporting? Capel, que pena. Risos. Fico feliz por isso. E fico feliz que jogadores espanhóis representem um clube como o Sporting. Pergunta, Fresneda tem tido dificuldades para se afirmar. Porquê? Capel é fácil. Porque jogava no Valladolid e transferiu-se para um clube onde exigem títulos. É normal. Ele é muito jovem. É preciso dar-lhe um pouco de tempo. Oxalá possa fazer grandes épocas em Portugal, como o Pedro Porro, que marcava a diferença no corredor direito. Sei que ele era muito feliz no Sporting, porque temos boa relação e amigos em comum. Pergunta, o herdeiro da sua camisola 11 é Nuno Santos. O que pensa dele? Capel, esse dorsal é sempre muito exigente. Risos. Ele é um jogador diferenciado. Pergunta, conhece bem os outros jogadores do ataque do Sporting? Capel, conheço o Paulinho. Marcos Edwards é muito veloz, forte no 1 para 1. Vi Trincão no Barcelona, joga muito bem. Do Gil Queres ainda não vi muitos jogos. Pergunta, e o Pote? Capel, grande jogador. O Sporting sempre contratou grandes jogadores. E, além disso, a academia também faz um trabalho fantástico. É importantíssimo haver jogadores que venham de baixo e consigam ganhar um espaço na primeira equipa. Pergunta, Isgaio faz parte do plantel e ainda jogou consigo. Um bom amigo? Capel, sim. Agora já é um jogador veterano no Sporting. Risos. Lembro-me que quando estava no clube ele era um miúdo, que vinha da equipa bairro e agora é um dos mais experientes. Alegra-me ver isso. Ele sentia muito o Sporting, era daqueles que amavam muito o clube. Lembro-me de outros jogadores como Carriço, João Pereira, que também sentiam o clube. Tenho muito boa relação com João Pereira. Pergunta, e Ruben Amorim? Jogou contra ele em derbys. Capel, ele também esteve no Sporting de Braga. Lembro-me dele, era um grande jogador, com muita qualidade. Está a fazer um trabalho incrível. Fez com que o Sporting voltasse a ser campeão. Fico feliz por o Sporting ter voltado onde merece estar, que é entre os campeões. Pergunto-na, acredita que ele poderá ir para a Inglaterra ou outra grande liga num futuro não muito longínquo? Capel, sim. Os treinadores portugueses estão muito bem vistos na Europa. Mourinho, Jardim, Marco Silva, Nuno, Espírito Santo, Jorge Jesus. Agora o Abel, no Palmeiras. Recordo-me dele na equipa B, é uma geração muito, muito boa. Pergunta,
Nos Mentideiros, circula a informação de que ao intervalo da final da Taça com a Académica, em 2012, existiram problemas no balneário, entre Onio e Sapinto, por causa de Elias. O que pode partilhar sobre esse episódio? Capel, não. É normal. Quando as coisas não correm bem há momentos de tensão. Faz parte do futebol. Mas esse foi um dos melhores balneários onde eu estive. Havia muita união, e foi por isso que chegamos à meia-final da Liga Europa e jogamos a final da Taça. Quando um jogo não começa bem, há essa tensão de dizer, "Ei, vamos dar tudo", e há sempre alguém que fala mais do que deve, mas não é nada errado. Eu prefiro pessoas assim do que outras que não sintam o jogo. E, se estiver a perder, o que quero é caráter para dar a volta. Pergunta: o selecionador de Portugal neste momento é um espanhol, Roberto Martínez. Conhece-o bem? Capel: conheço. É um grandíssimo treinador. Cruzei-me com ele na Bélgica, quando eu jogava no Anderlecht, e falámos. Não tenho a certeza se eu estava no Sevilha, mas sei que ele uma vez quis contratar-me para o Everton. Pergunta: pode ser campeão da Europa e do mundo com Portugal? Capel: não é nada que já não se saiba, mas ele é um treinador com um crescimento incrível. Vai seguramente marcar uma época em Portugal. E Portugal tem jogadores para isso. É uma geração muito jovem. Com a figura do Cristiano Ronaldo e um treinador experiente, não tenho dúvidas de que será uma das seleções favoritas a ganhar, europeu e mundial.